Amigo Paulo, amigos do programa Salada Mista, o que vimos no último domingo, para nós dirigentes sindicais, não foi nenhuma novidade. Espere o que está sendo preparado para os trabalhadores, para os aposentados, para os pobres desse país, ainda é muito mais grave do que o que se viu no último domingo. Nós não apoiamos o governo do PT, não apoiamos a corrupção, como já dissemos, mas somos contra qualquer tentativa ou prática de golpe, porque o que está claro aí é o fascismo, ou seja, vinha administrar esse país um partido único, que é o PMDB, na presidência, no Senado e na Câmara. Isso chama-se fascismo. Se o processo de impeachment não tivesse sido aprovado no último domingo, essa presidente iria continuar comendo o pão que o diabo amassou, porque as elites que estão sendo representadas pela maioria dos nossos parlamentares em Brasília, eles querem rasgar literalmente a Constituição Federal, rasgar definitivamente a CLT, que rege as normas de trabalho, as relações de trabalho no nosso país, porque eles têm um compromisso com os bancos, com as multinacionais, as grandes empresas, inclusive no projeto do senhor Temer, que é a ponte para o futuro, ou uma ponte para o futuro, essa ponte os trabalhadores não passarão nela. Quem passará nessa ponte será os empresários, os banqueiros, os especuladores, os empresários escravagistas e ainda mais tem dentro desse dito projeto a grande possibilidade de voltar com toda a força o projeto de privatização que foi iniciado com Collor, Fernando Henrique, deu-se continuidade de forma mais amena com o PT, mas com o Michel Temer ele voltará com toda a força, com o discurso que nós precisamos de fazer ativo, ou seja, caixa, e aí doar o restante do nosso patrimônio, das nossas empresas, ao capital internacional. Na questão da legislação trabalhista, Paulo, nós temos a possibilidade de definitivamente o negociado passar a ter prevalência sobre o legislado, que é, as horas extras hoje você não pode negociar menos de 50%. No nosso caso aqui, é pago 70%. Porém, com o discurso de que estamos em crise, que estamos numa onda de desemprego, que estamos numa onda de grande quantidade de empresas fechadas, os sindicatos podem chegar a ser obrigados a negociar abaixo do que a lei, a Constituição, a CLT estabelece, tudo em nome de um grande acordo para salvar o Brasil. O Brasil dos empresários, dos banqueiros, dos corruptos, dos políticos ladrões e desonestos desse país. Então, para nós, eu concluo, para nós, enquanto dirigentes sindicais, o que vimos é que se Dilma fica, se Dilma sai, não há nenhuma alteração. Por exemplo, se a Dilma ficar, ela vai ser obrigada ainda a atender muito mais a violenta fome dos grandes gatunos, dos ratos e dos grandes guabirus que tem nesse país. A saída é os trabalhadores entender que eles pertencem a uma classe. Por exemplo, em Caruaru, não é admissível que um comerciário participe de uma festa promovida pela entidade patronal Sindiloja no dia do comerciário. Não é admissível que o comerciário ou os trabalhadores, de um modo geral, estejam preocupados com o pátio do forró ou quem vai ser campeão de futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil. Porque essas coisas só interessam aos representantes desse perverso sistema. A saída é
a organização dos trabalhadores, não apoiar o governo Dilma, não apoiar o PT, tampouco essa medieval e criminosa oposição. Milton, qual o reflexo que terá para a eleição de outubro, a votação do impeachment? Olha, se a população mantivesse a margem da realidade, ou seja, alienada, atendendo ou dando ouvido que a maioria dos meios de comunicações propagam todos os dias, né? Muito provavelmente os representantes do sistema medieval, do sistema de escravidão, né, eles vão ser eleitos, vão fazer maioria nas câmaras de vereadores, vão ter maioria, o empresariado vai disputar as prefeituras, principalmente esses do DEM, do PMDB, do PSDB, do PPS e Companhia Limitada, né? Até porque golpe no Brasil, Paulo, não é nenhuma novidade. Desde que invadiram esse país, quando tentaram doutrinar os nossos primeiros habitantes, os nossos irmãos índios, quando os assassinaram e continuam assassinando os índios, quando escravizaram e assassinaram os negros nesse país, quando continuam escravizando os trabalhadores, os mais pobres e os aposentados, nós temos golpes todos os dias, desde que invadiram esse país. Portanto, pode ser uma grande oportunidade para os trabalhadores, para os pobres e os aposentados. Dizer não efetivamente nas próximas eleições, seja o candidato a vereador, seja o candidato a prefeito, a todos os representantes desse perverso sistema que quer a todo custo somente o lucro e a redução dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados.